Olá pessoal, é bom demais estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos estudando aqui o Evangelho de Marcos, nessa série do Evangelho de Marcos, né? E eu confesso que estou sendo muito impactado com as lições que o Espírito Santo tem nos ensinado aqui. Espero que também esteja sendo bênção para todos vocês. Já pega sua Bíblia, seus marcadores de Bíblia, seu lápis e anote tudo que Deus vai falar com você através desse texto. E hoje, dando continuidade ao estudo de Marcos, né? Paramos ontem em Marcos capítulo 2, verso 12. E hoje veremos a continuidade, ou seja, versículo 13 até o capítulo 3, verso 6. E o tema da devocional de hoje é: você deveria escandalizar os outros. Isso mesmo, você deveria escandalizar os outros. Vou explicar isso melhor na devocional. Fique ligado então até o final. 3 perguntas dentro desse texto me chamam a atenção. Primeiro, por que ele come com os publicanos e pecadores? Verso 16, né? Segundo, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejum, mas os teus não? Verso 18. E terceiro, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Verso 24. Pensa num povo, mais especificamente os religiosos, que gostavam de questionar as atitudes de Jesus e seus discípulos. Pensa num povo que vivia tentando achar uma brecha, uma falha nas atitudes, nas palavras de Jesus para condená-lo. Sabe, se Deus permitiu que seu Filho Jesus passasse por essas pressões, o que nos faz pensar que não passaremos por isso também? Se Deus permitiu que Jesus fosse criticado, zombado, questionado, o que nos faz pensar que não carregaremos essas marcas em nossas vidas também. E antes de ler o texto e falar sobre ele, quero pedir que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho e mande esse link do vídeo para todos os seus amigos e conhecidos. E não se esqueça de fazer isso também postando no seu Instagram, no Facebook, onde você estiver mais. Amém? Mas vamos lá, quero ler aqui Marcos 2, de 13 a 15, que diz o seguinte: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que os seguiam. Lendo e meditando em todo esse texto, Marcos 2, 13 até o 3, versículo 6, eu diria que Jesus é o fabricante de escândalos. Parece que tudo que Jesus fazia causava incômodo nos religiosos, nos fariseus, nos saduceus. Será que não causaria desconforto em nós também? Especificamente aqui, o versículo 15 diz: enquanto Jesus jantava na casa de Levi, um cobrador de impostos, ou seja, um publicano, portanto um pecador para os judeus, pois roubava do povo para dar aos romanos e também encher seu cofre pessoal. E diz o texto que muitos cobradores de impostos e pecadores também comiam com Jesus e seus discípulos na casa de Levi. Levi também é chamado de Mateus, discípulo de Jesus, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus aqui na biografia de Jesus. Evidentemente que esse foi um jantar de despedida de Levi, que ele ofereceu então para os seus amigos, seus colegas, coletores de impostos. Ele estava assumindo ali diante de todos que estava deixando o seu trabalho a partir e partindo então para seguir Jesus por onde ele fosse. Naturalmente, também foi uma oportunidade de apresentá-los a Jesus, seu novo Senhor. Pensa num jantar com muitos coletores de impostos, pessoas desprezadas e marginalizadas pelos judeus. Eles eram chamados pelos doutores da lei, por todo o povo, enfim, pecadores. Todos estavam sentados lá, e não somente eles, mas Jesus e seus discípulos também. E diz o texto que muitos fariseus passavam em frente à casa de Levi e viram aquela festa, e Jesus no meio deles. E ficaram tremendamente escandalizados. Não se escandalizaram pelo que comiam e bebiam, mas por ele estar no meio deles. Possivelmente Jesus parecia ser amigo deles. Eles estavam sentados entre eles, comendo e bebendo. Estavam juntos ali. Aqueles religiosos ficaram simplesmente horrorizados com a atitude de Jesus e chamaram então os seus discípulos de lado e perguntaram: por que ele come com publicanos e pecadores? Ou seja, por que ele faz essas coisas? Ele não sabe quem são essas pessoas. Jesus, que estava ali
ligado em tudo que estava acontecendo, ouvindo isso, disse a eles, está no versículo 17, ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Uau! A resposta de Jesus é muito reveladora. Olha só, o que Jesus estava dizendo com essas palavras é o seguinte, ele realmente concorda com os comentários daqueles religiosos. É como se ele dissesse, é verdade, vocês estão certos. Essas pessoas são doentes, feridas, problemáticas. A vida deles, na verdade, o estilo de vida deles os prejudicou muito. Eles não veem a vida corretamente. A vida, para eles, ali, eles são como corruptos, estão encobrindo muitos erros, eles são falsos, hipócritas também. Vocês estão certos, eles são doentes. Mas que médico viria para curá-los aqui? Então Jesus diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ou seja, aqueles que pensam que são justos, como os fariseus faziam, são na verdade mais necessitados do que aqueles que consideram rejeitados da sociedade. Na verdade, esses fariseus ficaram mais perturbados do que os cobradores de impostos e pecadores, mas não sabiam disso. E Jesus então estava dizendo a eles, para aqueles que pensam que são justos, não tem absolutamente nada a dizer. Mas para aqueles que sabem que estão doentes e estão abertos para receber ajuda, estou totalmente disponível para eles, para ministrar aos seus corações. Nosso Senhor Jesus deixou várias coisas claras com essa resposta. Primeiro, quem não quer ajuda não está em posição para serem ajudadas. Não há nada a dizer a eles. Mas nosso Senhor Jesus sempre se colocou à disposição, sempre colocou seus esforços para abençoar aqueles que precisavam de ajuda, que precisam de ajuda. E a segunda coisa que nosso Senhor Jesus revela é o seguinte, as pessoas são mais importantes que o preconceito. Os preconceitos são pensamentos preconcebidos antes de termos conhecimento suficiente e verdadeiro. Geralmente são ideias erradas ou distorcidas com as quais aprendemos e crescemos. Quando os preconceitos se opõem às necessidades das pessoas, devem ser postos de lado sem qualquer hesitação. Nós cristãos, nós devemos aprender a tratar as pessoas assim também, independentemente de sua aparência externa. É assim que Jesus se aproxima das pessoas em todos os lugares. Jesus, ao sentar à mesa e comer com os publicanos, significava que ele tinha amizade com eles. Por isso disseram, Jesus é amigo dos pecadores. E aqui está o escândalo para os religiosos. É claro que os pecadores sabiam disso e responderam ao amor e à amizade de Jesus, porque eram muitos e eles o seguiam, diz o texto. Agora, abrindo meu coração, eu acredito que um dos problemas em que nós, a Igreja do Senhor Jesus, não estamos crescendo como deveríamos, é nosso distanciamento dos homens e mulheres doentes, pecadores. Nós ainda construímos nossos templos e estabelecemos nossos padrões e dizemos aos pecadores, aos doentes, se vocês vierem até nós, nós os ajudaremos. Que Jesus tenha misericórdia de nós e que sejamos cheios do Espírito Santo para sair e testemunhar do amor de Jesus a todos os doentes ao nosso redor. Interessante que quem questionou a atitude de Jesus de ser amigo dos pecadores, de sentar-se ao lado deles e comer com eles, foram os fariseus. O nome fariseu significa separados. Eles se separaram de tudo que consideravam profanos e pensavam que todos, exceto eles mesmos, estavam separados do amor de Deus. Jesus disse que os que estão bem não precisam de médico. Essa resposta de Jesus é simples e profunda. Jesus é um médico da alma e faz sentido para ele estar com aqueles que estão doentes do pecado. Portanto, não há problema em você escandalizar os religiosos testemunhando de Jesus aos doentes. Por isso, não haja como um religioso fariseu, mas seja exemplo. Seja uma testemunha do amor de Jesus às pessoas que ainda não se arrependeram de seus pecados, que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Ganhe essas pessoas para Jesus, conquiste-as, impacte-as
Ele é o médico dos médicos. Nunca podemos esquecer isso. E antes de terminar, queria dizer mais uma coisa a você. Se você está doente e precisa ir ao médico, por que não iria? Talvez você não saiba que está doente. Talvez você saiba que está doente, mas acha que vai melhorar por conta própria. Por isso, não vai ao médico. Talvez você saiba que está doente e saiba que precisa de um médico, mas não sabe que existe um médico para ajudá-lo. Talvez você saiba que está doente, saiba que precisa de um médico e sabe que existe um médico, mas não sabe que o médico pode realmente te ajudar. Talvez você saiba que está doente, saiba que precisa de um médico e sabe que existe um médico que pode te ajudar, mas você sabe que o médico vai te dizer o que você deve fazer e você simplesmente não quer fazer. Pois é, Jesus, ele é o médico dos médicos, é o médico perfeito para nos purificar de nossos pecados, curar nossas feridas e doenças. Ele está sempre disponível, ele sempre faz um diagnóstico perfeito para a gente, ele sempre oferece a cura completa, ele até paga a conta, mas você precisa obedecer às suas recomendações. Está disposto a fazer isso? Pensa nisso. Que nossa oração nesse dia seja: Senhor, nos perdoe por nossa hipocrisia e nos ajude a testemunhar do Teu amor às pessoas doentes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus falou com você nesse vídeo, peço que você dê um like nele, que você compartilhe com seus amigos e não se esqueça de deixar aquele comentário especial daquele que Deus falou ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe neste dia e até o próximo vídeo devocional.